Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e nesta hora quero gravar um vídeo da palavra de Deus para todos nós, para pensarmos, ponderarmos com o coração e na presença de Deus podermos chegar a um coeficiente, a um ânimo, a buscar no Senhor uma continuidade das nossas vidas e como poder sobressair de situações que cotidianamente acontecem. O Fernando Cubines, a paz. Fernando, faz dias que eu não te vejo, meu filho. Deus te abençoe. A Keila Gonçalves, graça e paz. Keila, Deus te abençoe. Paulo Silva, meu amigo. Graça e paz, Paulo. Que Deus te abençoe. A Pati Moraes, a Patrícia. Espero que você, o Júlio e os meninos estejam bem, em nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu quero gravar esta narrativa com os senhores, baseado em algumas comparações de textos bíblicos, para que nós possamos meditar na profundidade da batalha espiritual. O Valdemir Santos entrou, que Deus abençoe a vida dos senhores, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, nesse instante, poder comentar alguma coisa importante. Keila, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, estamos à disposição para, se vocês precisarem de nós para alguma coisa, estamos à disposição, viu? E é um tempo que nós precisamos entender batalhas espirituais, e nós temos que ter, assim, bastante entendimento que alguns exemplos eu quero dar nessa noite de quando as situações podem, qual é a postura que nós temos que tomar diante de limitações, perseguições, aflições, afrontas e enfermidades. Qual é a postura a ser mantida quando tudo isso ocorre ao mesmo tempo? Porque tem momento das nossas vidas que tudo acontece ao mesmo tempo. E se nós não prestarmos atenção, dá-se a impressão em que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não está preocupado com as nossas vidas. Então, uma coisa que nós temos que entender é que esse campo que nós temos tanta batalha, que é chamado mundo, o planeta Terra onde nós moramos, esse mundo aqui, começou as dificuldades do ser humano muito lá atrás, quando foi dado esse território ao inimigo, e o inimigo se tornou, vamos dizer assim, o Deus desse século. Tanto é que a palavra diz que o mundo jaze no maligno, né? A Claudineia Santos entrou, graça e paz, Claudineia. Angélica Pessoa, graça e paz. Pedro Lucas, graça e paz. Deus abençoe você, meu filho. Diz para o seu pai que faz tempo que eu não apareço na Betel, em Rio Claro, né? Preciso aparecer aí. Que Deus venha abençoá-los. E então nós temos situações que nós temos limitações, perseguições, que são coisas diferentes. Limitações, as ações fogem do seu controle. Você não tem uma saída. Existe a verdade da guerra, a verdade da necessidade, a necessidade de ser feito alguma coisa e as condições não te ajudam em nada. Perseguições, você já sabe bem o que é, quando tudo o que você não deve vem para sua fatura, quando tudo que você não fez é o que te acusam, quando tudo que você, vamos dizer assim, não contava, acontece. Decepções com a direita, com a esquerda, com a frente, por detrás, com próximos, menos próximos, com quem não te conhece. Época de perseguição, você já sabe quando é. Aparecem coisas que você não acredita. Já na questão da aflição, são situações que, por motivos, às vezes, pessoais, de nós não termos conseguido vamos dizer, nos manter numa situação, chegar a algum lugar, não ter aderido a algumas conquistas, não ter mantido algumas coisas como deveria, então aquilo pode nos afligir
um ataque espiritual também aflige, uma perseguição também aflige, e ser limitado também aflige. Então, todas essas duas outras coisas causam aflições, mas depois nós sabemos que existem afrontas. Afrontas são o quê? Ameaças, vamos dizer assim, às vezes legítimas e às vezes não verdadeiras, não realistas, mas que vai tentar mexer com a sua moral, vai tentar mexer com a sua consciência, vai tentar abalar o seu sistema nervoso emocional, seu sistema nervoso central, e vai automaticamente, irmãos, gerar enfermidades. Então, qual é a postura a ser mantida? Primeira coisa, eu quero ler para todos nós pensarmos nas estratégias que pode vir do reino do inimigo antes de falar da postura que nós devemos manter numa situação como essa. Eu quero falar de uma pessoa que, assim, pela palavra, nós conhecemos bem, Daniel. Daniel é o nome que significa Deus é o meu juiz. Daniel, você sabe que ele foi colocado no meio do cativeiro. Cativeiro é uma prisão involuntária, uma prisão que você cai nela, mas você não deve por ela. Ele caiu por causa do pecado da geração dele e dos antepassados. Se Daniel tivesse caído ali por pecado, ele não teria sido, vamos dizer, aprovado por Deus em tudo que ele faria dentro daquele cativeiro. Então, a prisão, a pessoa está pagando pelo que ele deve, mas Deus é misericordioso, perdoa os pecados, quebra as prisões e tira a pessoa de lá. Cativeiro não, cativeiro é uma prisão involuntária, você cai de tabela por causa dos outros nas situações. Então, quando você fala de Daniel, ele estava na cova, Daniel na cova dos leões, no livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou ler para você aqui, 6 de Daniel, versículo 6, que diz assim: aqueles supervisores e os satrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Por que eles foram conversar? Eu li o versículo 6. Agora nós vamos ver o versículo 5. Olha Daniel 6,5 que diz: então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos Daniel, a menos que seja relacionado à lei do seu Deus. Então, quando o rei tinha tomado uma decisão, que ele ia colocar 120 prefeitos divididos pela cidade, pelas províncias, e 3 principais como cabeça, e dentro desses 3, um líder dos outros 2, para poder ter melhor êxodo no seu governo, e tudo está no seu controle sem ele ser lesado. Daniel foi um escolhido. Só que o rei observou o comportamento de Daniel, e quando Daniel, por excelente comportamento, o rei decidiu o quê? Decidiu que ele seria cabeça de todos os outros, ele seria praticamente vice-rei, um vice-governador ali. E a partir dali surgiu os ciúmes de todos. Eles pegaram e falaram: nós precisamos pegar esse Daniel em alguma situação. E Daniel era aquele camarada que a conduta dele era excelente. A Bíblia fala que em Daniel havia um espírito excelente. Conclusão: ele era um homem transformado, era um homem fiel a Deus, era um homem fiel ao seu Senhor, mesmo estando no cativeiro, num lugar de prisão involuntária. Ele não tinha um acordo com negligência, com suborninho, com algumas situações. Então, o ciúme subiu naqueles homens, e os homens falaram: o quê? Agora nós precisamos derrubá-lo através da lei do próprio Deus dele. Então, perseguição na fé não é uma coisa sua, perseguição na fé não é uma coisa minha. Só que chega um ponto que todos nós temos limites. E aonde foi que pegou o problema da vida de Daniel? Daniel tinha uma vida devocional para com Deus todos os dias. Ele orava todos os dias, ele não negava o seu Senhor. Só que, ao mesmo tempo, esses homens vão em mente para o rei, falam: ó, rei Dário, vive,
que é eternamente, é consenso de todos os reis, e Daniel não, de todos os seus prefeitos, e Daniel não sabia que eles tinham se reunido para ir falar no nome de todos. Daniel estava alheio da situação. Então, muitas horas vai ser dito coisas contra você, você está alheio, e as pessoas vão se realizar, fazer conquista, chegar em lugares colocando coisas na fatura dos outros, certo? Mas uma postura importante nesta hora de se ter é a convicção da sua consciência, da sua postura. Quando Daniel ele vai saber dessa situação, que eles falaram que era no nome de todos, que tinham determinado para fazer um propósito de 30 dias de adoração exclusivamente ao rei, ao imperador, que era tido como uma divindade, nenhuma outra divindade seria adorado, aquilo envaidecer o rei. Falar, se eles que são eles, que eu coloquei para governar, estão de comum acordo, querem isso a meu favor, eu vou dar para eles, significa que eles estão sendo fiéis a mim. E aí Daniel foi surpreendido com esse decreto, que dentro do prazo de 30 dias, aquele que orasse e invocasse outro Deus, a não ser a majestade da monarquia, o rei, então ele seria lançado na cova dos leões. E você sabe que Daniel acabou indo para a cova dos leões devido a essa trama das pessoas. O que nós vemos numa situação dessa? Daniel não podia romper o propósito dele e a fidelidade dele de continuar sendo servo de Deus. Daniel estava sendo perseguido às ocultas. Daniel agora ia passar por esse momento de aflição e Daniel seria afrontado. Como? Você vai se curvar ao rei, adorar somente o rei, ou vai buscar o seu senhor? Uma afronta. Então, no mínimo, uma decisão Daniel já tinha. Mas isso não significa que ele não passou por algum mal-estar, que ele não passou por alguma situação, vamos dizer assim, que dentro dele gerou uns conflitos, dizendo, estava indo bem até agora. Não estou dizendo que o gerou ódio, mas em muitas pessoas gera ódio, muitas pessoas gera desejo de vingança, cada um tem uma situação conforme aquilo que vai enquadrando a vida dele. Então, quando você olha para a situação de Daniel, você já sabe que Daniel vai cair lá, vai ser jogado na cova dos leões e não vai acontecer nada com ele por causa da própria presença do Senhor. Essa é uma das situações. Quando você olha, por exemplo, para Isaías, capítulo 36, você vai ver quando Senaqueribe vai afrontar e mandar carta de afronta, ameaçando Judá, que vai destruir, que vai acabar, que vai isso, que vai aquilo. A história você vê em 2 Reis 18, lá no livro de Crônicas também, que no contexto da história, o próprio Deus envia um de seus anjos e o arraial da Síria é desbaratado. Quando você olha para o ministério de Jesus, eu falei de Daniel sendo perseguido, Silas Quiape, estou falando de Senaqueribe, agora eu vou falar um pouco do ministério de Jesus, quando os fariseus direto, procurando coisas, como pegá-lo, como fazer. E o próprio Jesus alertou, disse assim, vão dizer todo mal contra ti por causa do meu nome, mas alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão quando isso ocorrer. Então, quando nós temos um estado de consciência tranquila, os conflitos vêm, as afrontas vêm, as perseguições vêm, os debates na nossa mente podem vir, mas o que tem que prevalecer é a lei do nosso plantio, a nossa consciência, no estado em que nós estamos. A Maria Lúcia da Silva entrou, graça e paz. Bete Francisco, graça e paz, Deus abençoe. Paulo Altes, Deus te abençoe, Paulo. O Paulo, Bruna, graça e paz. Deus abençoe, meu filho, ali de Rio Claro. Satisfação vê-lo. Tenho observado que o senhor está ministrando o evangelho com bastante ousadia. Deus tem preparado para o senhor umas agendas abençoadas. Isso alegra meu coração, porque a seara continua grande, né? Então, que Deus use o senhor, a varoa, irmã Bruna, em nome de Jesus Cristo. A Nudes, minha amiga, Nudes Santos, graça e paz, Nudes, que Deus abençoe você. Fernando, Deus abençoe a tua vida.
A Cristina Borges, graça e paz, irmã, que Deus abençoe você, viu? A Karina e o Jackson, graça e paz, Deus abençoe. E a Teodora Bulhões, Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, então quando você olha, vai olhando que os fariseus iam procurando ocasião para condenar Jesus, até porque respostas, saídas e feitos para não ser pego pelos fariseus, eles tinham. Então, quando eles tramaram para prender Jesus e matar Jesus injustamente, você tem que compreender, e eu compreender, que eles pegaram e falaram assim, nós precisamos de alguém da caravana dele. E para pegar alguém da caravana dele, tem que pegar Judas, que estava próximo dele. Nós temos um momento nas nossas vidas em que nós temos que parar para meditar que essas situações que muito incorrem em torno da gente tem que ter um fim. Tem que ter. Você vai olhando, Daniel passou uma situação distinta numa situação, outra em outra, já estava no cativeiro. Dentro do cativeiro ele foi passando as mesmas situações. Mas o que nós não podemos mais deixar ocorrer na nossa vida é mais do mesmo. Nós temos que se revoltar com a situação no sentido de se revoltar contra a nossa passividade. Porque às vezes entra ano e sai ano, tem aquela época do ano, parece que repete sempre o mesmo. Não dá mais para conviver com coisas como se fosse assim um ciclo vicioso de problemas que não se resolve. Para você ter uma ideia, todos nós somos encontrados por Deus com uma carta de afronta e com uma carta de acusação feitas. Colossenses 2, capítulo 14 e 15, diz que ele tomou os escritos de dívida que havia contra nós nas ordenanças dele, cravando na cruz e desarmou principados e potestades. Porque essa é a pior área da vida do ser humano, quando está lá uma lista do acusador diante dele e a lista que o diabo tem de acusação contra os seres humanos, muitas dessas questões verdadeiramente nós devemos elas. Mas aí nós temos a relação do perdão estendido de Deus, da misericórdia do Senhor e das situações sendo transformadas pelo poder de Deus. Então, por que nós vamos aceitar continuar vivendo uma situação tão, vamos dizer, vexosa, penosa, complexa, delicada, constrangedora, de repetição para manter a lista de acusação? No caso de Daniel, ele foi pego de surpresa. Quando nós somos pegos de surpresa por situações que colocam na nossa conta que nós não devemos, nós vivemos da nossa consciência. Vem conflitos, um se irado, bravo, outros se entregam. Qual é a nossa posição diante dessas situações? Se diante do próprio diabo, que é aquele que tem poder, vamos dizer assim, para lançar o ser humano que morre fora da presença de Deus no inferno. Nós temos um Cristo que tem intervido na nossa vida e rasgado as dívidas que ele tinha. Tirado a condenação da mão dele, como 1 João 2,1 fala, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É ele a propiciação dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para um texto de um Cristo que, além de ser o Cordeiro, aquele que morreu, que ressuscitou e tem na mão a chave da morte e do inferno, pegando os escritos de dívida, rasgando e desarmando, nós temos que ver que essas coisas que já virou ciclo vicioso de repetir na nossa vida, é a chance de darmos um basta. É Cristo pegando e nos levantando e nós esmagando nesse levantar a cabeça da serpente, pisando serpentes, escorpiões e toda a força do mal no nome do Senhor e declarar que não vai ser mais danoso essa área da nossa vida, pelo nosso próprio bem-estar, pela nossa santidade, pela nossa qualidade de vida, pela nossa santidade, digo, no sentido de santificação do Senhor. Chega uma hora
que a gente tem que se levantar, porque a Bíblia fala em 1 João 3,8b que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, aqui você pode ver, Daniel vai vencer essa questão da cova dos leões, porque ele não sabia, não participava, saiu um edito, mas ele não colocou o rei da época acima do Senhor, adorou o Senhor. Por isso foi para a cova em plena comunhão com Deus, que é vida nesse mundo e vida eterna. Então nós temos que vincular as nossas vidas agora, definitivamente, porque Jesus está às portas, deixar o que para trás ficou, deixando pecados, embaraços, má amizade, comportamentos pecaminosos, principalmente nós, ministros, que estamos levando muitas horas as coisas de uma maneira assim tão comum. O homem cai, não fica prostrado, caía do homem, levantar é de Deus, perdendo o cajado da correção e deixando uma igreja hoje, vamos dizer, as pessoas estão tendo por moderna, porque o mundo mudou, mas na verdade a igreja ficou meio que leviana, né? Vamos dizer assim, sem peso. Tanto faz estar no mundo ou estar fora, é a mesma coisa. Se eu tiver com um problema, em vez de ter uma vida no altar de Deus, eu vou lá e faço uma campanha e está tudo certo. Você está entendendo? As pessoas de hoje em dia não são pessoas de aliança com Deus, são pessoas de campanha, devido à postura da igreja. A igreja vem fazer uma campanha, se eu não tiver problema, então eu não faço uma campanha. Enquanto se eu tenho uma aliança, eu dou seguimento a essa aliança. É como o marido ou a mulher saindo sem aliança do dedo, que hoje, cadê a sua aliança? Aonde você colocou? Você está querendo ocultar seu compromisso? Você está entendendo? Então, nós temos que entender que aliança sempre é maior do que campanha. E é exatamente com aliança que nós vencemos limitações, perseguições, aflições, afrontas e enfermidades. Com aliança. Não que Cristo não vai fazer milagres extra. Tanto é que a própria Bíblia mostra ele curar 10 leprosos e um só voltar, mas não fala que ele ficou curando, todo lugar que ele chegava curando todos os leprosos para voltar um só, ele vai contando casos específicos. Eu sei que a Bíblia não escreve todos os milagres e nem todos os livros do mundo, a própria palavra afirma que poderia conter os milagres do Senhor, mas nós temos que passar para observar que nós estamos precisando, na verdade, solidificar a nossa aliança, olhar para aquilo que nós iniciamos lá no início da nossa fé e ver onde nós temos se desviado, porque hoje a nossa fé era para ser mais forte. A nossa aliança hoje era para ser mais forte. E você pode ver que todo tipo de aliança quebrada gera um transtorno, gera uma dor, um sofrimento, gera um perigo, ainda que um perigo, tipo, morrer sem salvação é um perigo. Então, quando nós olhamos, nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a meditar melhor. Hoje em dia, as pessoas é assim, de campanha. Nem todos começam uma campanha, né? Muitos começam uma campanha, nem todos têm força para terminar, porque campanha não substitui aliança. Campanha está priorizando primeiro as necessidades do que priorizar o Deus que já nos salvou, mesmo estando ainda nessa vida. Aliança de convívio diário, como a gente quer que a família, que o bom relacionamento sentimental anda bem. Então, quando você tem uma aliança, que é algo muito mais forte do que a campanha, então você sabe que todo dia você está ali. Eu sou a noiva, eu sou a igreja, eu vou falar com meu noivo agora, nós vamos para o nosso momento de relacionamento, de conversação, de entendimento, porque vai vir esse casamento lá nas bodas do Cordeiro, e eu tenho que estar lá, e eu quero me preservar no Senhor. Então, as atitudes nossas, qual é a posição a tomar no meio dessas limitações que eu estamos passando no tempo presente? Qual é a nossa posição diante das perseguições e das aflições? Levar uma vida mais íntima de Deus. Porque, irmãos, Daniel
na hora da situação, da complexidade da vida dele, ele orou na direção de Jerusalém, que representava o quê? A terra da promessa, o lugar que Deus estava, e lá mesmo o templo destruído, mas ele lembrando, Senhor, lembra do teu coração por aquele povo, lembra que eu saí de lá inocente. Eu não devia quando fui capturado, vamos colocar assim, essa é a verdadeira palavra a ser colocado. E eu estou aqui para te representar, eu não quero te negar. Quando Senaqueribe cercou lá todo Judá, o que o rei fez? Procurou o profeta. Então, o profeta representa Deus. Ele vem para ser intermediário de Deus entre os homens, trazer uma palavra, uma solução, uma exortação, uma revelação de uma saída, uma palavra de ânimo para perseverar, dizendo, mesmo nessa tensão, persevera que você vai chegar lá. Jesus era perseguido por fariseus, Jesus era perseguido por escribas, Jesus era perseguido pelo próprio povo, Jesus era perseguido por herodianos, mas Jesus orava. E a nossa tendência está sendo fracassar na oração na hora das batalhas espirituais. Você observou e observa que é o primeiro lugar que é mexido nas horas de limitações, perseguições e outras situações, aflições, afrontas e enfermidades, o inimigo quer mexer aonde? Na comunhão. Então, uma vez sem comunhão, mostra-se momentos de frieza da aliança, momentos de não saber o valor dela, momentos de não entender exatamente o que foi dado, o que foi dado. Por quê? Porque a vida de comunhão, a vida de intimidade, a vida de vida no Espírito, nós conhecemos pessoas como Paulo, que nem cadeia prendia a questão da sua fé. Não posso ir, eu mando carta, escrevo, alguém representará. Ele chegou, estou preso, mas meu espírito está solto. E nós temos que aprender isso, porque o momento é tenso. Por exemplo, se alguém que foi traído está me vendo agora, a sua angústia, a sua tristeza e se manter nisso aí vai te ajudar no quê? Se você está sendo perseguido, se você e eu não orar agora, não buscar o Senhor nessa noite e pedir para Deus livramento, tirar as aflições de dentro da alma, nos libertar da afronta e que nós consigamos perdoar as pessoas, vai mudar o que na sua vida? Não vai mudar nada. Então, nós temos que pensar que agora é um tempo que é as nossas atitudes que está em jogo. Jó, no meio da sua luta, quando até seus amigos chegaram, ficaram calados perto dele por 7 dias, depois começaram a arriscar chutes, tanto é que no final Deus fala para os amigos de Jó, vocês falaram para o meu servo Jó que eu não mandei. Deus não mandou os amigos de Jó calar a boca. Eles já tinham ficado 7 dias e não tinha palavra para falar, começaram a usar Deus. Quem sabe você é isso? Porque Deus é isso. Ainda que os amigos de Jó falam muito de Deus, mas no final fica provado que Deus não os mandou falar. Então, quem sabe tem irmãos falando aí alguma coisa para você ou a teu respeito que não testifica na sua alma. Deus nem mandou eles abrirem a boca para falar com você, porque quando o momento nos foge limites, as perseguições, irmãos, tentam ameaçar, trazer dor, sofrimento, aflições, irmão, não é palavra humana que pode resolver a questão. É ali que a Bíblia fala, todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. O irmão só se ele vier com você, vou fazer uma... Nós já vimos muito disso. Começar uma campanha na casa porque os irmãos entenderam que era virado o negócio. Então eles oravam, jejuavam, ia para aquela casa, tipo 3 dias, 7 dias. Então vamos fazer no tema, tipo Salmo 91, o Senhor é meu pastor. Mas eles pregavam uma palavra para Deus manifestar o ânimo e Deus acabava virando cativeiro. Mas os amigos de Jó, você observa que eles estavam confrontando Jó diretamente em questões que não lhes competia, habilidades pessoais, por isso ficaram 7 dias calados, eles não tinham palavra nem consolo em si, porque eles estavam vendo
O terror não só visível pelos filhos de Jó morto, as situações dos bens perdidos, mas o próprio Jó tirava eles da comunhão, da segurança. E quando não estava assim, como Satanás estava regendo tudo o que estava acontecendo contra Jó, então Satanás entrou nos seus amigos. É por isso que começou a estimular a boca dos amigos de Jó, por isso que Deus veio e fala para eles: vocês falaram para o meu servo Jó que eu não mandei. Vocês estão entendendo? Esse momento de tensão e de aflição extrema mostra que Satanás está tentando dar um ultimato geral para te desviar, para me desviar, fazer de esquecer do Cristo de poder, que é aquele que tem a capacidade e poder nos céus e na terra, domínio sobre tudo e sobre todos, para mudar isso amanhã. Esta pressão total é o diabo querendo contaminar a nossa consciência, querendo colocar em dúvida a existência e a ressurreição de Cristo. Mas os sinais acompanham os que crê. Então agora a nossa intimidade tem que renovar, a nossa intimidade com Deus, renovar a nossa consciência. Lembra, Jó, ainda que falou um pouquinho demais, mas ele procurava a todo tempo inocentar a Deus. E eu e você já fomos tentados a largar Deus por pouca coisa. Não largamos, mas estou dizendo para você que a tentação vem. Até Cristo, quando o homem foi tentado pelo diabo. Então, é nesse momento intenso que é tempo de oração. É nesse momento de percas profundas, de situações que te fogem o controle, que nós temos que entender e falar: Senhor, eu preciso deitar nos seus braços. Como o salmista falou, debaixo das tuas asas estará seguro. No decorrer do Salmo 91, a tua palavra é escudo e proteção. Se a vida não vier da tua palavra que penetra a alma, espírito, juntas, medula, pensamentos, intenções do coração, não tem o que homem possa fazer. Não tem o que mulher possa fazer. Não tem o que médico possa fazer. Senhores, é uma hora de ultimato de Deus na terra. E se Deus disse que vai ter um remanescente, o poder do Espírito Santo, a unção com óleo, vai estar na cabeça desses. Aleluia, vai estar na cabeça dos remanescentes. Então, é um tempo para a gente falar para o Senhor: use o oxigênio para eu respirar. Senhor, coloca o meu entendimento no lugar, meu sistema nervoso no lugar, coloca meus sentimentos em paz, minhas emoções em paz, estabiliza de novo o meu corpo, porque ainda que tem situações que fogem do domínio, ainda que tenha perseguições, aflições, afrontas, enfermidades, mas uma coisa é certa no meio disso tudo: o Senhor não deixou de ser multiforme. O Senhor tem mais de uma maneira de agir. Eu só estou vendo a pressão ou a opressão que está tentando vir, ou a ameaça. Eu estou lutando com a perseguição que vem de fora, mas o Senhor vem de cima e o teu Espírito já está em mim. E se o Espírito explode dizendo: se liberta hoje, é de dentro para fora que a aflição sai. E você tem que entender isso comigo. Então, a Igreja Pentecostal Cristo Libertação do Cervezão, parece que esse Face é deles. Graça e paz. Marcelo Romero, graça e paz, irmão. Que Deus abençoe. Joseilma, graça e paz, Deus abençoe, viu? A Ana Paula, irmã Ana Paula, graça e paz, Deus te abençoe. Fabiana Pereira, irmã, graça e paz, Deus abençoe. Deus está trabalhando, consolando a família. A Zilma Souza, uma amiga que a gente fez em Rio Claro, graça e paz. A pastora Paula Regina, graça e paz, que Deus abençoe. A Gi Alves, Deus abençoe, filha. Em nome de Jesus Cristo. O Dorvalino Andriotti. Eita, irmão Dorvalino de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe. A Vera Santos,
Graça e paz, Tiago Felipe Santos. Deus abençoe. A irmã Mirtes, minha amiga, graça e paz. Hoje nós já oramos junto lá em Americana, né? Na parte da manhã, né? Oramos juntos lá. Aleluia. O Vitor Augusto também entrou. Então eu quero orar por você nesta hora, por você que está em batalha espiritual, por você que lembra disso que eu te falei, inclusive de Colossenses 2, 14 e 15, que o próprio adversário já veio lá, tentando afrontar o Senhor, dizendo assim, ó, ele é território meu, ele é território meu, a lista de coisas. Irmãos, é um tempo que aquilo que temos que arrepender, nós temos que se arrepender. Aquilo que tem que abandonar, tem que abandonar. Aquilo que tem que deixar para trás, é deixar para trás. Aquilo que é começar de novo, se o próprio Deus começa a fazer tudo de novo, por que nós não vamos se permitir acreditar que tem um reinício para a nossa vida? Pastor, Deus faz de novo? Você sabe, na salvação em Cristo nós nascemos de novo. Graça e paz. Pastor Luciano Dias, graça e paz. Deus abençoe, amado. É uma honra, viu? E o próprio Deus nos gerou de novo em Cristo. Como é que nós não vamos acreditar em recomeço de vida, mesmo que você tenha que deixar coisas, questões, pessoas, ainda que houve percas no caminho, mas acreditar no novo princípio de vida que começa com cura da alma, cura das aflições, renovação de espírito de ousadia para vencer as afrontas, as limitações. Se tiver que andar amanhã pela rua e dizer, olha, alguém falar para você, ó, você está de pé de novo? Fala, eu tô, mas você não estava caído esses dias lá na biqueira? Eu estava. E daí? Ah, mas ontem você não estava no boteco? Foi ontem. Hoje não, hoje é terça, hoje é um novo dia e Deus me deu essa oportunidade. Por quê, irmão? Porque o livro de Jeremias 18 você conhece, o vaso que Deus estava fazendo, lembra? Falando de Israel se quebrou, aí ele usa a figura do oleiro, o Senhor vai lá, pega o barro, amolece de novo, trabalha e começa a fazer conforme lhe apraz. Então não interessa, não me interessa. A Bíblia fala que o justo cai e não fica prostrado. Nós entendemos que é um tempo do Senhor, mas lembra também daquilo que já comentamos hoje. Nós temos que nos revoltar contra aquele ciclo permissivo que nós permitíamos. Toda época do ano, aquela época é aquela tortura. Vai até um certo ponto e não chega mais. Não, Deus, agora vamos para o tudo ou tudo. Se eu vou um pouco, depois eu padeço, eu sofro, e chego aqui e vou até um ponto e eu reconheço que algumas limitações é meu comportamento, ou minha maneira de pensar, ou minha maneira de agir que não deixava ir além, já que é para passar situações, eu quero ir além. É uma noite para a gente ir para um tudo ou tudo. Nós temos que ir para um tudo ou tudo. Inclusive, antes de orar, comentando com os ministros de igreja, eu estava domingo com o pastor Jair em Rio Claro. Ele me chamou para ministrar a palavra dele lá. E quando eu fui ministrar a palavra do Senhor, lá, o Senhor deu uma palavra sobre direção de vida, de promessa e de prosperidade. E até que Deus começou a nos revelar como é que ele age para fazer transferência de riqueza do ímpio para o justo. E ele dando a estratégia, o porquê que ele fez aquilo da terra prometida para Israel. Irmão, foi uma noite de refazer aliança. Ultimamente a pregação é refazer aliança. Olhar lá, quando a gente se converteu, não só a questão do primeiro amor, que eu acho que uma coisa importante é o primeiro amor, mas tudo que Deus falava com a gente, como a gente cria, como deixava arder no coração, até aquilo que não era, que a gente criou na loucura. Uma pessoa que eu comento muito sobre, às vezes nós cremos até na loucura, é meu amigo que está aí agora, o Reginaldo Roland. Graça e paz, estou com saudades de você, é um amigo de oração, mas amigo, companheiro ali, e a gente, às vezes, quando estamos conversando, nós conversamos muito e falamos que nós tivemos um momento de Paulo.
Quando eu era menino, fazia coisa de menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando deixei das coisas de menino, hoje a gente toma cuidado só para não viver 24 horas estressado. Mas chega um ponto que a maturidade da fé não deixa mais a gente cair em certas coisas, certos movimentos. A gente fica chato, a gente não suporta nem ouvir falar que certos movimentos existem. Você entendeu? Porque a fé vai amadurecendo e a gente tem que cansar. E, ó, nós estamos falando de movimento, não de unção do Espírito. A unção do Espírito, ela se renova todo dia a gente tem que estar, vamos dizer, como dizia a linguagem dos meninos novos, junto e misturados. Com a unção do Espírito. Sem a unção do Espírito, ninguém é nada. Mas nós estamos falando aquelas coisas, assim. Mas nós temos que lembrar lá desde o começo, como é que eu acreditava no início da fé. Eu acreditava, por exemplo, que pecado era uma coisa séria. Será que agora eu estou acreditando que o pecado é uma permissão de Deus? Mas quem não peca? Hoje nós estamos alegando um monte de coisa. Quando a gente se converteu, a gente se converteu. A gente olhava para o pecado como inimigo, porque entendia que o pecado era um fruto do diabo. Agora, muitos de nós, digo porque estou falando do corpo de Cristo, se tornou amigo do diabo. Aderente do fruto dele, como se fosse impossível Deus nos libertar e nos purificar totalmente. Talvez aí a brecha que a vida de muitos está rodando sempre no meio da mesma coisa. Você entendeu? Então, também, deixa eu ver, o Luiz Pereira e a irmã Rose Santos, graça e paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a irmã Rosângela Fontaneto, graça e paz, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus Cristo, o rei eu falei. A irmã Nilda Rossini, já faz um tempo que eu não a vejo, graça e paz, amada, estou feliz de vê-la online. Amei Menezes, Amei mora em Rio Claro, graça e paz, já muitos anos atrás, né, nós orávamos aqui. E falando agora com você da MEI, o Senhor me faz até ter uma memória. Uma vez conversando eu e ela, um outro irmão, veio uma jovem super oprimida na escadaria de um prédio, e aí ela chegou num estado que a gente olhou para ela e falou para ela: você quer ser livre? Deus muda as situações. E ela até acreditou, acho que faz mais de 12 anos isso até, né? E ela só ajoelhou na Bíblia, irmão. Colocamos assim na escada porque era cimento, e colocamos a Bíblia, acho que era do irmão que estava com a gente. Vamos, ajoelhe aí. A menina ajoelhou ali, o demônio já manifestou amarrado ali mesmo, expulsamos ajoelhado ali. Foi uma oportunidade de Deus, né? Numa escadaria. Nós, na época, jovens, conversando sobre questão da obra de Deus, tínhamos até saído de culto e de repente Deus fez uma operação dessa, foi assim surpreendente, eu nunca esqueci. Que Deus abençoe você, Mei, toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. A Glenis Ariadne Balbino, a paz do Senhor, que nome bonito, né? Diferente também, às vezes a gente tem um pouco diferente. Glenis Ariadne Balbino, graça e paz, Deus abençoe, viu? Davis Moreira, graça e paz, Davis, varão de Deus, boa noite, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. O Peter Ferreira, aleluia. Vamos lá, hoje as pessoas pensam que não tem mais temor do Senhor, mas tem temor do Senhor ainda, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós vamos procurar, irmão, resgatar os que estão em dificuldades, entendeu? Todos nós já passamos muitas coisas, e eu estou fazendo os últimos comentários, estamos com 43 minutos, vamos começar a orar por questão de limitações. Senhor, eu sirvo um Deus onipotente e vou voltar a servir um Jesus onipotente que está comigo todos os dias, até a consumação do século. Está entendendo? Senhor, volta a ser dono. Lembra que Paulo falou que nós temos que atingir a altura, o comprimento, a profundidade desse amor. Então, quem sabe em algum momento nós trocamos culto por shows. Nós trocamos campanhas em vez de manter a aliança, como se a nossa campanha ia nos dar vitória, e esquecemos que vida com Deus é uma aliança. É uma aliança contínua. Você que é casado e casada aí agora, você lembra o exemplo da aliança? Você ia ficar desagradado se a pessoa não tivesse te dando resposta, não tivesse com a aliança de compromisso no dedo, honrando a aliança.
E Deus honra a aliança. A irmã Lúcia Pinheiro, aleluia, está também com a gente. Olá, graça e paz. Deus abençoe tua vida. Aleluia. E aqui o irmão Peter Ferreira fez um comentário. Hoje o certo é errado e o errado está se tornando certo. Infelizmente, infelizmente. É verdade, irmão Peter, mas vamos juntos fazer nessa noite uma oração para Deus nos dar essa oportunidade de nos livrar dessas questões espirituais opressivas que está trazendo limitações. Mas como se manter no meio das perseguições? É como Daniel. É como Daniel. Daniel, ele não sabia que estava tramando contra a vida dele, irmãos. Não sabia, não sabia. Ele não sabia, infelizmente não sabia. Mas ele tinha que continuar cultuando. Ele estava disposto, quando ele foi jogado na cova dos leões, a ser mártir. Lembra? Quando o rei Ezequias foi afrontado, Isaías 36, ele procurou o profeta. O que vamos fazer? E Deus deu uma resposta para ele. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, mas ele tinha que cumprir um tempo de ministério e pregar até morrer. Antes disso, ciladas de escribas, de fariseus e quem quer que seja, não teve fundamento contra a vida dele. E aí nós chegamos em Colossenses 2, 14 e 15. Um Cristo que rasga os escritos de dívida. Então, nessa noite você vai orar comigo. Deus, não deixa mais materializado mesmo. Eu reconheço que tem coisa que eu não posso mais repetir como atos errôneos na minha vida para me manter naquele ciclo limitado de crescimento, de ida e queda. Mas também, Senhor, não aceito mais, já que é dívida encerrada, que esses demônios voltem da mesma maneira. A Bíblia fala que quando Deus prometeu a terra prometida ao seu povo, ele disse assim: por um caminho o adversário vem, por 7 ele tem que fugir. A Bíblia fala: obedecei a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Então é o tempo do ele tem que fugir. Esse é o tempo do inimigo. É o tempo que ele tem que fugir. Aleluia. Olha, recebi um convite, pastora, véspera. Vou dar uma analisada e já coloco lá no WhatsApp. Eu acredito que eu não tenha nenhuma agenda. Se eu não tiver, eu fecho de passar com os senhores essa véspera, em nome de Jesus. A minha amiga, a Cláudia Aparecida, é uma amiga minha aqui de Limeira. Irmãos, está mandando uma boa noite. Eu gostaria que vocês, além de mandar uma boa noite, ela estava preocupada com umas questões de saúde, nós estamos falando também de enfermidades. Passei algumas coisas que não é a minha área, para ela aquela área, mas nós vimos lá que eram coisas super tranquilas e que Deus tem o controle sobre todas as coisas e nós vamos apresentar a saúde dela também. Ela é mãe de um filhão, um amigo da gente, o Paulo, um amigão mesmo também, menino super educado, companheiro da mãe, e é os dois, é um pelo outro. Então, nós vamos orar por essa mãe abençoada, pelo Paulo, um filho abençoado por Jesus também, para que Deus dê saídas por ela, em épocas que ela estava mesmo lutando com o físico dela, mas ralando, procurando sustentar seu filho, uma mãe digna. E como vocês, as irmãs que estão online aí conosco agora e os irmãos. Então, nós vamos orar um pelo outro para Jesus continuar sustentando nós todos. Mas agora é um tempo que aonde estava faltando força, o Senhor Jesus é a nossa força. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nas questões das perseguições, primeiro, manter a consciência. Eu não fiz. Tramam. Perseguições vêm de tramam. Inveja. Lembra? O caso de Daniel é que ele estava cotado. Além de ser cotado entre os 120 prefeitos escolhidos pelo rei, entre os 3 superiores, ele foi cotado como os 3 superiores e, de repente, estava sendo cotado para ser o segundo homem do rei. Então, se está havendo toda essa fúria do inimigo no reino espiritual contra ti, não é só porque ele sabe. Porque
Se nós que somos filhos, a Bíblia fala que Deus tem mais que tudo que pedimos e mais que tudo que sonhamos, o inimigo só sabe que Deus é todo poder e que expulsou ele dos céus e que Cristo venceu e que se a gente aceitar definitivamente o propósito de Deus na nossa vida, as portas do inferno, Jesus falou, não prevalece contra a igreja. Em outra linguagem, porta é lugar de acesso. Os acessos do diabo é bloqueado. Então, uma noite que nós vamos bloquear acesso. Nós temos que partir para esta guerra. Em nome de Jesus Cristo. A irmã Cida, missionária Cida, graça e paz, esposa do presbítero William, que eles têm um trabalho aqui dentro de Nova Odessa, que Deus deu para eles uma clínica para a recuperação de pessoas, mulher, com dependência química e para pessoas que precisam de cuidado especial. Não estamos falando de surto psicótico. Mas supondo que você tenha aquela pessoa que é uma pessoa que precisa ser cuidada durante o dia, tomar um remédio, mas a pessoa ela tem uma calma, os remédios a controla e ela precisa, então, ficar num lugar onde tem alguém para dar as assistências dos horários que, devido à sua correria, não dá para você fazer isso. Você consegue passar essa pessoa a cuidado deles e isso através do quê? Aposentadoria da pessoa, a maneira da pessoa. Ah, mas a pessoa que eu cuido ganha bastante, então não quero passar tudo. Vai lá e fecha um compromisso de uma porcentagem com eles para dar o que a pessoa precisa e você consegue transferir para eles. Se você precisar desse tipo de trabalho, vocês sabem meu número no WhatsApp, ou me chama no privado no Face, que eu dou todas as dicas para os senhores e Deus vai abençoar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Por nada, Cláudia, tamo junto. Jacira Borsa, tua paz, minha filha, Deus abençoe. Irmã Silvia Helena, boa noite, minha filha, que Deus abençoe você, a tua casa. Vamos orar, então. É noite da gente vencer as limitações, as perseguições, as aflições, as afrontas, as enfermidades, porque Jesus é dono da vida. A Bíblia fala que Deus não quis que nós padecêssemos para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, para Deus não é vantagem ver a gente vivendo, padecendo coisas rotineiras, né? Padecendo uma vida sem progresso. Deus quer um progresso da gente. Se a gente passar aflições por causa da obra, é lícito. Mas tem coisas na vida de nossas que não rompeu, que não aconteceu. E nós precisamos conhecer o outro lado também das questões espirituais, mas também de como Deus domina essa terra. Aquilo que os olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu, nem tinha subido no coração, Deus preparou, enviou o auxílio. Nós não fazíamos ideia que éramos criados por Deus e que depois da queda, tudo que aconteceu, aí nós íamos para Deus, a culpa de tudo que nos aconteceu caiu sobre as costas do inimigo. E você tem que entender que quando nós decidimos nos libertar de uma situação, a culpa cai no inimigo, porque as pressões que levam a pessoa a se desviar de Deus também vêm do inimigo. Quem por si só vai querer fugir de Deus? Ninguém. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Vamos pedir a Deus nessa noite que nos ajude a vencer. Não posso deixar de falar do meu amigo pastor Ricardo Freitas, Batista para as Nações, Alinha Araras, igreja abençoada. Que Deus abençoe o senhor pastor, que Deus abençoe a pastora, que Deus abençoe toda a amada e santa igreja, que todas as vezes que eu apareço por aí sou muito bem recebido, graça e paz, graças a Deus. Estou com saudade dos senhores, viu? Nós precisamos marcar uma hora, pastor, pelo menos para tomar um meio café aí, correndo. Aleluia. Então, vamos orar nessa noite. Eu quero interceder com você com o coração aberto, entendendo que a tua vitória é a vitória do corpo de Cristo, entendendo que, saindo dessa maré de limitações, Deus cumprindo
o que ele traçou para você, tanto como testemunha, representante, embaixador, embaixatriz dele, sacerdócio real, nação santa. Vamos começar pelas coisas espirituais, depois indo pelas coisas provisórias, temporais e importantes constituídas por ele, você ter uma vitória sentimental definitiva. Chega de sofrer. Chega de sofrer, porque, né, Deus quer você realizado, a senhora realizada. Com a saúde do corpo, nós glorificamos a Deus indo pregar, indo levar uma palavra, indo trabalhar nesse sistema que até lá para adquirir direitos conquistados está complicado. Então, eu creio na tua cura física, nas perseguições, as coisas que você não deve, mantenha consciência, diga nessa noite, eu não vou mais me perturbar por aquilo que eu não fiz. Perseguições, angústia, aflições, aflição, Espírito, o Senhor mora em mim. Explode nessa noite o teu poder de dentro para fora e arranca isso que estava se tornando um mal, uma raiz contrária e prevaleça a raiz do fruto da tua presença. É uma noite especial para a gente. Nós precisamos desta renovação, porque para muitos, irmão, fim de ano é uma rotina, né? É uma rotina, uma coisa até, vamos dizer assim, que alguns estão aceitando como ciclo e não podemos, certo? A irmã Rosilene, o João Paulo entrou, graça e paz. Amém, pastor Ricardo. Breve estaremos com os senhores em nome de Jesus Cristo. Pastor Fabiano Vieira Leme, graça e paz. Deus abençoe. Samuel Domingues, em nome de Jesus. A nossa irmã Jacira pediu oração para toda a família e nós vamos orar com fé. É nossa hora agora, irmão. Eu vou orar por você, você vai orar por mim e todos nós seremos abençoados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, pensa, coloca no seu pensamento, na sua consciência, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Eu não vou fazer mais uma oração, eu vou orar como alguém a quem Deus não imputa pecado, porque ele é perdão e misericórdia, e a oração desse justificado, dessa justificada, que teve os escritos de dívida rasgado, vai valer efeito nessa noite. Amém? Quer pegar um copo de água, às vezes está lá algum mal, alguma situação que você passou, nesse dia, o Marcão, meu amigo, entrou, graça e paz, que Deus abençoe você, meu amigo, que Jesus abençoe você, a sua dama, abençoe o relacionamento de vocês, que é um casal jovem, bonito, que Deus abençoe vocês, que sejam felizes, sempre alegres, contentes, satisfeitos. Ô, pastor Fabiano, é uma honra, viu? Eu acompanho lá as questões que o senhor vai colocando no Face. Eu fico muito feliz de ver os senhores envolvidos com a santa obra de Deus, né? Homens e mulheres escolhidos por Deus, a gente tem muito esse respeito. A sua irmã, Juliana, a Rosilene pediu, e o João Paulo, a oração pela Juliana. Nós vamos orar para Deus trazer a libertação, irmão, do tabaco, e Deus é bom para fazer. A irmã Cleusa Nunes entrou. Oh, glória a Deus. Oh, Marcão, Deus abençoe você, viu? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora com fé e Jesus vai visitar todos nós. Vamos orar. Santo Deus, é nessa noite, na presença do Teu Espírito Santo, que nós estamos. Senhor, quantos irmãos e quantas irmãs, ministros, ministras, Senhor, membros da tua casa, simpatizantes da tua obra ou amigos nossos, está conosco online nesta hora para poder te agradecer pela oportunidade de vencer as limitações, vencer as perseguições, as aflições e as afrontas, porque vemos como Paulo disse, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus fortalece. Pai, o Senhor mandou orar, Senhor, direto
diretamente já em revelação por essa questão. Pai, em nome de Jesus, olha para a vida do teu filho agora, o Marcão, meu Deus, e a sua jovem companheira, e vai arrancando toda a obra de inveja do caminho desse casal. Meu Pai, em nome de Jesus, ele é um excelente profissional, o Senhor habilitou ele para a vida, é um jovem feliz, e essas questões provocam, insultam o inimigo, que às vezes está no enciumado, numa enciumada, querendo colocar intrigas e confusões, mas haja libertação agora na vida dele, na relação dele sentimental, emocional, em nome de Jesus. Meu Pai, a tua filha, Senhor amado, pedindo o milagre, meu Deus, o milagre, liberta, Senhor, a Juliana nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai, livra ela desta situação, Senhor. O tabaco não é para a vida dela, o vício não é para a vida dela. Meu Senhor, entra com providência, vai fazendo grande milagre na vida da Juliana. Meu Pai, os pastores, as ministras da tua casa que estão comigo agora, abençoa o santo ministério deles. O Senhor escolheu eles para a linha de frente, Jesus, como pastor e bispo da nossa alma. Um dia o Senhor disse que a estratégia do inimigo era ferir o pastor para dispersar as ovelhas, mas esses pastores, essas pastoras, missionários, obreiros da tua obra são fortalecidos na força do seu poder. Aleluia! Fortalece agora, meu Deus, desfaz toda a investida do inimigo. A luta nossa não é contra a carne nem o sangue. Homens e mulheres, Senhor, que o inimigo usou, nós perdoamos, mas ele não. Nós não aceitamos o inimigo repetir mais do mesmo, atrapalhando a tua obra em nós, sobre nós e através de nós. Olha para os ministros, Senhor, quando a tua palavra diz lá em Apocalipse que um anjo da igreja é como uma estrela do Senhor. Então não é subindo num banco, numa escada, ou com um jato supersônico que se atinge uma estrela. Manifesta a tua defesa, a tua proteção agora, meu Pai. Manifesta agora a tua defesa na causa desse ministro, a causa que ele foi ou ela foi injustiçada, perseguido. Se tem algum obreiro, Senhor, em aflição, em o nome de Jesus, socorre a alma dele, assim de cada membro que aí está, de cada amigo, de cada amiga, de cada servo, de cada serva do Senhor. Meu Deus, entra dentro da alma, arranca da aflição do espírito agora, Pai. Arranca essa aflição da alma, da angústia, meu Deus. Essa pessoa passou por traições. Oh, Jesus, o Senhor sabe quanto dói, porque o Senhor foi traído, mas o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que perdoa, e nós queremos te representar. Perdoamos a traição, mas recusamos a partir de agora o espírito traidor operar nos nossos caminhos, Senhor, no sentido de ser aquele ciclo contínuo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Daniel caiu na cova dos leões uma vez só. Senaqueribe se levantou contra Ezequias uma vez só. Acaba com esse ciclo rotineiro do mal, meu Deus. Essa rotina que sempre estava querendo destruir esta família, este relacionamento, querendo atacar o ministério do meu amado irmão, da minha amada irmã, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, vem agora, destruindo toda a obra do diabo, porque nós sabemos que tudo o Senhor pode. Seus pensamentos não podem ser impedidos. O Senhor começou a grande obra em nós. O Senhor vai completar, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Todo acesso agora do inimigo que queria limitar, atravancar a rua, seja tranca a rua, fecha a porteira, ou qualquer seu nome no inferno, Satanás, sai do nosso caminho agora. Pai, lembra de quando o Senhor deu a terra prometida, em nome de Jesus, Pai. O Senhor falou para aquele povo: por um caminho o inimigo vem, por 7 tem que fugir.
Bate retirada agora, inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás, nós não aceitamos a tua perseguição, porque o sangue de Cristo purificou a nossa consciência. Nós não temos passado, nós temos presente e futuro de glória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aquele que usou a vida do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, pois agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós saímos do pensamento da alma, da carne, de que era uma rotina que tinha que acontecer. Nós entramos no caminho e na trajetória de seguir as pisadas de Cristo sem falhar. Nós não somos só crente de campanha, Satanás. Nós somos filhos e filhas que têm aliança com o Deus Pai, aliança no sangue de Jesus Cristo que foi derramado. Então, em nome de Jesus, todo mal está destruído, retido, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um dos senhores. O Natanael e a Simone entrou. Que Deus abençoe. O André Moreira, que Deus abençoe. A irmã Maria José, faz anos que eu não a vejo. Deus abençoe. A irmã Camila, esposa do pastor Marcos, em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém, pastor Ricardo, pela concordância. A irmã Margarete Bueno entrou, graças a Deus. Cláudia, que Deus te dê a grande vitória para você e para o Paulo, em todos os ambientes, viu? Você sempre foi uma pessoa da minha confiança, sempre foi muito prestativa conosco e estamos juntos, se precisar. Amém, pastor Ricardo. Eu creio também na vitória do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que Deus expanda a Batista das Nações para mais setores de Araras, pela região, por onde vocês, ministros de Deus e ministra de Deus que está comigo, pisar as plantas dos pés. Deus já nos deu. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Em Jacó, ele muda para Israel, tinha um povo, e em Cristo, de dois povos, ele fez um. Nós somos representantes do nosso Senhor. Chega, irmão. Chega de dar folga para o inimigo. Jesus disse, usando lá o apóstolo, obedecei a Deus, resiste o diabo. Você viu que depois de perder, a esquerda está gritando que vai ter resistência, né? Então, declara também para o inimigo, tem resistência. Declara também. Louvado seja Deus. Nós vamos começar a fazer mais lives e Deus vai nos abençoar em conjunto, em nome de Jesus. Pastor Israel Souza também entrou, graça e paz. Pastor Israel de Rio Claro, amigo da gente, companheirão, que Deus abençoe. Irmã Rosilene, que Deus abençoe. Queridos, o pastor ainda tem algumas coisas para fazer, então se preparar, né? Orar para amanhã, mas estaremos juntos. Se precisar, chama no privado, que nós vamos estar dando total atenção aos senhores. A irmã Cláudia Santana, eita glória! Deus abençoe. Oro sim. Daqui a pouco, irmã Cláudia, eu vou estar num propósito na madrugada, vou apresentar e Deus já lhe deu a grande vitória. Fiquem com Jesus e um abraço no coração de cada um. Amém?